No próximo capítulo da novela A Viagem, Bia grita desesperada. Um homem a segura com força e manda que fique quieta. Ela implora, chorando: "Me solta, moço, por favor!" Mas ele insiste, pede silêncio, tenta contê-la à força. O choro de Bia corta o ar, até que Igor aparece. Ele a salva daquele estranho. Tremendo, assustada, Bia agradece várias vezes. Pede que ele não a deixe sozinha. Implora para que não vá embora. Mas Igor é frio. Responde que nesse mundo, cada um vem e volta sozinho. Bia insiste, com a voz trêmula: "Eu tô com fome, com frio, tô com medo." Igor retruca sem piedade: "E o que eu tenho a ver com isso?" Ela questiona: "Por que então ele a salvou?" Igor admite que é uma boa pergunta e oferece um canto em sua casa caso ela queira dormir. Exausta, Bia aceita. Tenta dizer seu nome, mas Igor corta: "Nomes não me interessam." Ele a leva até sua casa. Ela reclama, cansada: "Finalmente chegamos, não aguentava mais andar, até machuquei o pé." E pergunta se ele mora numa praia deserta. Bia desconfia que ele esteja de férias. Promete não atrapalhar, mas Igor apenas manda que ela entre. Ela se defende, diz que não é boba. Ele retruca, irônico: "Pelo menos para alguma coisa você serve." Me fez rir. Igor a manda se ajeitar em qualquer canto. Pode ficar quanto tempo quiser, mas com uma condição: deixá-lo em paz. Enquanto isso, no hospital, Maroca pergunta a Alberto quando será o exame. Ele explica que amanhã cedo, em jejum obrigatório. Estero lembra que é uma cinereografia. Diná reclama do nome complicado e confirma que esse é o exame que fará. Maroca quer saber se depois já pode voltar para casa. Diná diz que sim, provavelmente no dia seguinte. Animada, ela pede à mãe que não volte mais ao hospital, pode apenas esperá-la em casa. Mas Maroca culpa a viagem pelo problema da filha, lembra do trauma de avião, e insinua que a dor piorou tudo. Diná pede que não fale assim. Alberto intervém: "Deixem a paciente descansar." Antes de sair, Diná pede à mãe que não conte nada para Pati. Maroca promete guardar segredo. Se despede com carinho, desejando que a filha fique com Deus. Alberto também se despede: "Boa noite para Diná e Estela." Estela promete ligar: "Tranquiliza a mãe." Maroca insiste para que a filha tenha cuidado. Estela responde que está tudo bem. Por fim, Alberto pede mais um beijinho a Diná. Em outro canto, Raul se prepara para ir embora, mas Andressa insiste para que ele fique para o jantar. Chamam-o de vida. Ele recusa com educação, até que Guilmar comenta: "Se eu não estivesse aqui, você aceitaria." Raul confirma e com firmeza dispara: "Sim, ficaria para jantar, até dormiria aqui. Afinal, essa é minha casa. Mas não posso e você sabe muito bem por quê." De repente explode: "Não posso por sua causa, Guilmar. Você é egoísta, desequilibrada. Se apossou da minha casa, da minha vida e até da minha mulher." Andressa chora. Implora para que Raul pare. Mas ele continua exaltado. Grita que está nas mãos de Guiomar. Exige saber o que mais ela quer dele. A chama de bruxa inconsequente. Promete que ela vai pagar por tudo isso. Andressa tenta acalmá-lo. O leva para fora. Enquanto isso, Guiomar apenas ri. No hospital, Diná pergunta a Estela se ela sentiu algo. Estela confessa que o coração apertou e foi direto para o aeroporto, onde recebeu as notícias. Diná sorri. Diz que isso é um bom sinal. Brinca que a telepatia entre as duas continua funcionando. Desde a infância, quando adivinhavam coisas que assustavam e encantavam ao mesmo tempo. Diná lembra que sabia, antes mesmo de Ismael abandoná-las. Estela concorda. As duas comentam que, apesar das diferenças, se dão muito bem. Talvez porque os opostos se atraem. Diná diz que sempre achou Estela melhor que ela. Mas Estela rebate: nem chega aos pés da irmã. Diná elogia: "Você calma, sensata." Estela devolve:
E você é quem segura o rojão de todo mundo. Especialmente agora com o problema do Raul. As irmãs combinam de parar com as lamentações. Stella pede que Dinah descanse, promete que a chama se precisar, e apaga a luz. Mais tarde, Dinah volta a falar. Questiona se morreu e se vai se encontrar com Otávio. Stella se irrita. Corta de uma vez. Otávio está morto, você precisa querer viver. Pare de falar nele e vá dormir. Enquanto isso, Regina pergunta a Ismael se já fez as malas. Lembra que viajam no fim de semana. Ismael responde seco. Por enquanto, precisamos sumir de circulação. Regina se espanta. Mas para onde vamos? Ele explica que vão para minha casa em Itatiaia. Lá ninguém vai suspeitar. Ficaremos no porão, onde estão a fortaleza e o cassino. Vai parecer que o chalé está vazio. Regina insiste em saber o que está acontecendo. Mas Ismael manda que prepare tudo logo. Precisam sair discretamente, chegar sem serem vistos. Regina se recusa, exige uma explicação. Ismael, ansioso, pressiona. Um amigo está no carro esperando. Para todos os efeitos, estamos na Europa. Agora, corre! Enquanto isso, Regina cumprimenta Padilha. Sinha se aproxima, irritada. Repreende Carmen. Diz que quem trabalha com ela precisa obedecer. Não pode cumprimentar certas pessoas, principalmente aquelas sem coração, e a manda ir embora. Carmen fica espantada. Carol intervém. Se o nosso amigo for embora, Carmen também não ficará aqui. Carmen reage, indignada. No hospital, Raul chega correndo. Pergunta a Stella se o exame demora. Ela responde que não sabe. Ele tenta se justificar. Fiz o possível, mas o trânsito estava insuportável. Stella não fala nada, mas sua expressão o acusa. Ele entende. Stella então explica que pensava em outra coisa, mas ele se antecipa. Você acha que a culpa é minha, por ter forçado você a viajar? Stella confirma. Critica Raul com dureza. Diz que, em vez de cuidar da própria esposa, ele joga tudo em cima dela e alerta. Se algo acontecer com Dinah, nunca vai perdoá-lo. Enquanto tenta ligar para a casa de Ismael, percebe que ninguém atende. O pânico toma conta. Stella acredita que perdeu sua filha, Beatriz. Raul tenta acalmá-la. Garante que tudo logo se resolverá e que Beatriz vai aparecer. Stella suspira, o coração apertado. Chateada, sente que a filha precisa dela mais do que nunca. Enquanto isso, Bia acorda na casa do homem que a ajudou. Olha em volta, confusa, sem saber o que fazer. Em outro lugar, Bárbara chega e cumprimenta Carmen. Pergunta se está tudo bem. Carmen chora. Explica emocionada que ninguém na vila fala mais com ela. Todos a tratam mal. Bárbara comenta que provavelmente Dona Sininha provocou isso. Tenta consolá-la. Diz que o problema é que todos têm pena do mascarado. Carmen retruca. Ninguém tem pena de mim. Bárbara a defende. Lembra que Carmen não é obrigada a ficar com quem não gosta e não tem culpa do que aconteceu com o mascarado. Mauro, que escutava a conversa, intervém. Na vida, ninguém é totalmente vilão, nem totalmente santo. Neida também participa. Diz que não vê o mascarado há tempos. Pergunta se Carmen era noiva dele antes do desastre. Carmen confirma. Revela chocada que só agora descobriu que o mascarado era Donei. Neida comenta o sofrimento dele. Perdeu os pais. Ficou sozinho e queimado. Mauro observa que ele parecia um homem alegre. Neida elogia Carmen, mas não entende sua atitude. Bárbara insiste. Carmen não tem culpa. Neida responde que Donei é uma pessoa especial, que a beleza física não importa tanto. Mauro acrescenta. Ninguém está livre de acidentes. Cita até o primo. Colhemos o que plantamos. Carmen, exasperada, pede que a deixem em paz.
Enquanto isso, Maroca pede a Estela que avise a Diná que as orquídeas chegaram. Estela promete. Ela entra e fala: Dona Maroca mandou avisar que as orquídeas chegaram e são lindas. Diná comenta que chegam todas as manhãs. Estela concorda. Faça chuva ou faça sol. Alberto recorda. Estava com Otávio no dia em que autorizou a encomenda, a cor do anjo do dia, para os próximos meses. Diná pergunta quem vai até a casa hoje. Raul se oferece. Ela pede que lhe traga a orquídea. Mas Raul insiste. Faço questão de levar. Estela observa. Diz que ele está se sentindo culpado. Alberto comenta. É por causa dele que Diná está aqui. Estela suspira. Mas o Alberto a repreende. Está sendo injusta com o seu irmão. Ele não poderia prever essa crise. Poderia ter acontecido em qualquer lugar. Estela admite, mas rebate. Foi no avião, porque Diná entrou em pânico. Estela suspira de novo. Comenta que Diná parece não ter mais vontade de viver. Alberto tenta acalmá-la. Diz que ninguém vai antes da hora, e que o apego exagerado entre as duas não faz bem. De repente, Diná chama por Otávio. Estela percebe que ela está sonhando. No delírio, Diná pede que alguém venha buscá-la. Estela se assusta. Não entende porque a irmã, que não acredita em outras vidas, continua chamando por Otávio. Alberto explica. Ela está apenas sonhando com ele. É diferente. Mas Estela não se convence. Diz que não consegue tirar da cabeça a história do acordo. O pacto que fizeram. Quem chegasse primeiro ao outro mundo, avisaria como é do lado de lá. Alberto lembra que tudo começou como uma brincadeira, mas agora Estela acredita de verdade que seja possível. Ela confirma, mas acrescenta. Diná não acredita. Diná acorda. Estela nota que sim, ela sonhava com Otávio, pois o chamava pelo nome. Raul entra com flores nas mãos. Comenta como estão lindas. Estela se emociona. Diz que vai colocar bem na frente da irmã, para que ela veja o tempo todo. Mas Diná pede. Coloca do meu lado. Estela atende. Admira a beleza das flores. Enquanto isso, no plano espiritual, Daniel pergunta a Otávio se sentiu alguma coisa. Otávio confessa. Vi Diná no hospital, chamando por mim. E se pergunta o que terá acontecido com ela. Daniel comenta que as emoções dele ainda são muito fortes. Otávio decide então caminhar. Busca na natureza o equilíbrio, para não pensar tanto em Diná, e no quanto deseja estar com ela. De volta à terra, Bia arruma a casa de Igor. Já Agenor procura Fátima. Diz que queria falar com Lisa. Fátima explica que a filha não está. Saiu para comprar tintas. E o convida a sentar. Oferece café. Agenor hesita, com medo de incomodar, mas Fátima insiste. Pergunta se ele já se entendeu com Dona Sininha. Agenor admite. Diz que tudo não passou de uma ilusão. O que o atraiu foram as poesias, os versos de Sininha. Isso surpreende Fátima. Nem sabia que Sininha escrevia poemas. Agenor explica que nem percebeu quando começou a enviar versos para ela. Fátima se espanta ainda mais. Descobre que era ele quem enviava flores. Ele confirma. Diz que fez tudo com respeito, sem intenção de ofender. Admite que no fundo não estava interessado em Sininha, estava apenas encantado com os poemas. Fátima comenta surpresa. Nunca desconfiei que você gostasse de poesia. Se impressiona com a sensibilidade dele. Então, Agenor decide ir embora, já que Lisa não está, mas Fátima tenta segurá-lo. Você mal chegou. Ele se justifica. Diz que precisa atender um freguês. No fim, Fátima ri da situação. Percebe que realmente era Agenor quem escrevia tudo aquilo. Enquanto isso, Josefa pergunta ao doutor como o filho passou a noite. Sérgio responde que foi tranquila, mas ainda está sob o efeito dos sedativos. Josefa suspira aliviada. Agradece a Deus. Hélio pergunta se o doutor falou dele para o paciente. Sérgio nega. Josefa suspira, dizendo que o filho deve estar sentindo muita falta deles. Mas Sérgio explica firme, que a única pessoa de quem ele fala é Lisa. Ele a chama o tempo todo. Lisa, emocionada, pergunta se pode falar com ele.
Sérgio autoriza, mas avisa que será apenas ela. Pede compreensão de todos e a acompanha até o quarto. Enquanto isso, Bia questiona Igor sobre onde ele dormiu, mas Igor explode, irritado. Exige saber quem deu ordens para ela mexer nas coisas dele. Quer tudo de volta no lugar. Bia tenta se justificar, diz que só arrumou a casa e até fez comida, mas ele corta, dizendo que não precisa de menininha metida bagunçando sua vida. Afirma que gosta da casa do jeito que é. Bia provoca, com ironia. Isso aí que você chama de ordem? É mesmo ordem? Igor insiste que é o jeito dele organizar tudo. Ela pede desculpas, tenta negociar, dizendo que pode arrumar do jeito que ele gosta, mas Igor é seco. Eu te acolhi aqui, mas você precisa respeitar meu espaço. O que você chama de sujeira, para mim não é. E ainda avisa: não levanta a voz para mim. Se quiser ficar, fica, mas quieta, bem longe de mim. Na vila, Sininha percebe Fátima e Tibério juntos e arremessa algo contra ele. Tibério grita de dor. Fátima, chocada, pergunta se ela jogou uma sandália na cabeça dele. Mas Sininha nega, impaciente. Foi Padilha quem jogou, sem pensar. Ela manda buscar remédio, enquanto Tibério, com dor, admite que se machucou. No hospital, Sérgio apresenta a visita. Lisa. Teu se anima ao vê-la e a cumprimenta cheio de saudades. Ela sorri, dizendo que deseja que ele melhore logo. Mas Té implora desesperado que Lisa o tire dali, que fale com Diná, só ela realmente gosta dele. Lisa pergunta sobre a mãe dele, mas Té o corta, dizendo que não, que a mãe o ama, mas o condena pelo que ele fez. Pede apenas a ajuda de Lisa e Diná. Não aguento mais esse inferno, me tira daqui! Lisa, assustada, chama a Dona Josefa e revela: esse garoto não é o Té, é Alexandre. Josefa se espanta. Hélio, confuso, pergunta o que está acontecendo. E Josefa explica, chocada. O filho dele está sendo vítima de um espírito vingativo, Alexandre, que morreu odiando Té. Hélio fica atônito. Em menos de 24 horas descobre que é pai até avô, que o filho é arquiteto, mas está doente, e agora ainda ouve que ele está sendo perseguido por alguém que já morreu. Josefa insiste, aflita. Explica que Té sofre com o espírito obsessor, mas Hélio protesta, não entende nada daquilo. Lisa tenta esclarecer. Quem está no quarto é Té, mas quem fala através dele é Alexandre. Josefa, desesperada, admite que pensou que a presença de Hélio a ajudaria, mas como não resolve, pede apenas que ele não atrapalhe. Então, chama Lisa. As duas decidem procurar Alberto, o único que pode lhes dar a força necessária. Enquanto isso, Alberto entra no quarto de Diná, pede licença e anuncia a visita de Queiroz. Estela cumprimenta com cordialidade. Diná, ainda frágil, também o recebe dizendo que tem dormido bastante. Queiroz explica que foi ver como ela está e traz notícias animadoras. As obras do aconchego seguem a todo vapor. Já são 23 idosos e 41 crianças cadastrados. Diná se emociona com a conquista. Alberto, solícito, se oferece para preparar café, mas Estela recusa. Ele sai rápido, enquanto Queiroz deseja melhoras a Diná. Ela agradece e ele se despede. Só que, do lado de fora, Queiroz revela a Alberto, apreensivo. A situação explodiu. A polícia está atrás de Ismael. Alarmado, Alberto se preocupa com Bia. Pergunta se eles podem ter fugido para o exterior. Queiroz explica que não. Um amigo de Tato esteve no apartamento e viu que as coisas dela continuam lá. Além disso, todos os aeroportos já foram avisados. Estela, desconfiada, interrompe. Quer saber se Queiroz veio mesmo só visitar Diná. E dispara. Aconteceu alguma coisa com minha filha? Queiroz esclarece. Ismael e a companheira sumiram. Mas, segundo as informações, Beatriz não está com eles. Estela, desesperada, conclui que eles fugiram e exige saber onde está a irmã. Alberto pede calma. Agradece a Queiroz e reconhece que ele tem muito trabalho pela frente.
Então, explica que Diná havia preparado um relatório sobre as atividades de Ismael e pretendia mostrar a Beatriz. Stella entende. Esse era o plano da irmã. E lembra, foi por isso que Diná garantiu que Ismael não conseguiria levar Bia para a Europa. Alberto acrescenta: soube recentemente, Beatriz não está com o Ismael. Um amigo de Tato encontrou roupas e pertences dela na casa do pai. Stella, angustiada, pergunta onde a filha está, mas Alberto admite que não sabe. Ainda assim, se consola por ela não estar ao lado de Ismael. Stella conclui, aflita. A filha deve ter descoberto alguma falcatrua dele, mas sofre por Beatriz não tê-la procurado. Será que foi por falta de coragem? Alberto tenta consolar. Lembra que a decepção deve ter sido enorme. O ídolo de Bia desmoronou diante dela, e ainda havia o peso de ter sido injusta com a mãe. Ele pede segredo. Diná não pode passar por nenhuma emoção forte. Stella chora. Confessa que se sente perdida, por não saber onde está sua filha. Alberto envolve Stella em palavras de carinho. Assegura que ela não está sozinha. Promete, juntos vão encontrar Bia, nem que seja no fim do mundo. Logo depois, Alberto procura Tato. Pergunta se ele sabe que a polícia está atrás do pai de Beatriz. O rapaz reage com indiferença. Alberto insiste, chamando-o de Júnior. Quer saber se tem ideia de onde Bia possa estar. Tato responde que não. Já faz dias que não se veem. Alberto desconfia. Pergunta se eles brigaram, mas Tato desconversa. Diz apenas que está em outra. Preocupado, Alberto comenta que ele anda bebendo demais. Tato rebate. Diz que aquela é a primeira dose, que trabalhou o dia inteiro e merece. Em seguida, se despede. Afirma que vai se divertir um pouco. Dudu, curioso, pergunta para onde. Tato sorri e o chama. Explica que vai a um lugar incrível. Promete que quando Dudu crescer, vai levá-lo para conhecer todas as baladas do Rio. Pede segredo e sai. Dudu, animado, comenta com Glória. Diz que viu como Tato estava calmo. Pergunta se eles finalmente conseguiram domar o cavalo chucro. Enquanto isso, Mauro brinca com Raul, dizendo que o primo dele tem cada ideia, e que agora quer levá-lo para o espiritismo. Raul explica que não é bem isso. Conta que Alberto está convencido de que tudo o que acontece com ele e com Té é influência do espírito de Alexandre. Mauro se espanta. Raul continua. Diz que Alberto acredita que o espírito de Alexandre influencia Dona Guiomar e Andresa, e que no fim das contas é isso que transtorna a vida dele e a de Té. Mauro pondera. Afirma que Alberto não é nenhum ignorante. Raul concorda. Diz que o primo fala com convicção e com boa fé. Acredita mesmo que ele e Té precisam ir até sua casa, passar por um tratamento espiritual e tomar alguns passes. Mas Raul deixa claro, não está disposto a isso. Mauro aprova sua decisão. Diz que tudo é questão de fé. Ou a pessoa acredita ou não. Ele mesmo não acredita. Raul também não. Já Alberto tem suas crenças. Raul observa que o primo chega a ser ingênuo, apesar de ser um homem de boa fé e grande caráter. O problema é que o misticismo pode levar a caminhos desconhecidos. Mauro concorda. Eu muito menos acredito nisso, diz. Hélio, ansioso, pergunta se finalmente vai poder ver o filho. Nesse momento, Naná chega e cumprimenta Mauro. O apresenta, explicando que ele é sócio de Té no escritório. Hélio cumprimenta com educação. E Naná apresenta também Raul. Mauro se apresenta de forma cordial, e Hélio se revela. Sou o pai de Teodório. Logo depois, Diná recebe Dudu com carinho, e o menino a abraça chamando-a de tia. Diná sorri, diz que agora tudo está lindo, dá um beijo carinhoso e se encanta com o gesto do menino que trouxe rosas vermelhas. Ela pede para colocarem as flores num vaso e convida Dudu a sentar. Elogia a visita e logo pergunta por Tato. Dudu explica que ele está bem, mas não pôde vir. Diná responde que não tem problema.
O garoto conta que assim que Alberto falou, pediu para Okida trazê-lo. Curiosa, Diná pergunta por Glorinha e por Caso. Quer saber se o namoro continua firme. Dudu, animado, revela que Caso virou seu grande amigo, entende muito de computador e ainda será padrinha do casamento dos dois. Diná se surpreende e o menino, preocupado, pergunta se ela vai melhorar logo. Ela sorri e diz que já está bem. Depois pergunta sobre o berrante. Dudu confessa que tem treinado, mas Glorinha não deixou que ele trouxesse. Diná entende o motivo e pergunta então por Thaís. O menino responde que ela está bem e, emocionado, diz que sente muita saudade do pai. Diná se comove. Diz que também sente. Carlota então entra na conversa. Conta que certa vez perguntou ao vento se deveria empunhar a espada para defender os fracos, ou se seria melhor derrubar aqueles que os oprimem. Otávio, intrigado, quer saber se o vento respondeu. Carlota afirma que sim. Primeiro acariciou seu rosto, depois sussurrou: os poderosos de hoje serão os fracos de amanhã. Servidão e liberdade se sucedem como o dia e a noite, e juntas riem do homem. Agenor pede calma, dizendo que ela vai cair. Nesse momento, Zeca entra falando da maré brava. Brinca que parece que pisaram em rastro de urubu. Carmen não perde a chance de alfinetar. Diz que, ao contrário de Zeca, o filho dela está com a vida ganha. Gravou um disco, faz sucesso, enquanto ela, em compensação, quase arde em praça pública, porque ninguém mais lhe dirige a palavra. Agenor reclama do que fizeram com o rapaz. Zeca pede que parem, lembrando que a moça está sofrendo. Mas Agenor insiste. Diz que ela não está nem aí, que ele a conhece bem. Zeca então fala sério. Revela que não quer mais ser mão. Ele e Sofia vão se separar. Agenor fica pasmo. Diz que casamento é para a vida inteira e manda o filho consertar os ponteiros. Acredita que é bobagem de juventude. Mas Zeca garante que não é tão simples assim. Conta que depois do casamento, ele e Sofia combinaram viver como irmãos. Agenor, confuso, pergunta o que a moça tem. Se for verdade, até reconhece que o filho tem razão. Pede desculpas, mas não acredita que Sofia não queira nada nunca. Zeca devolve. Talvez quem não queira mais nada seja ele mesmo. Agenor, atônito, pergunta se o filho não era dele. Zeca se irrita. Manda parar com essas ideias. Nega com firmeza, dizendo que não é nada daquilo que o pai está pensando. Nesse momento, Tibério chega. Diz que veio tratar de um assunto muito grave. Seninha pede calma à menina, diz que eles vieram para conversar. Carmen corta. Ríspida. Se o assunto for mascarado, pode parar por aqui mesmo. Mas Tibério insiste. Afirma que ela vai ter que ouvi-lo, porque o que está acontecendo não é justo. Tibério, firme, compara. Diz que Dona é como um filho para ele, que é um grande amigo e que gosta demais dele. Alerta que ela não pode fazer aquilo, porque ele está sofrendo muito. Conclui sério. Se acontecer alguma coisa com Donai, ele nunca mais vai perdoá-la. Estela, tentando mudar o clima, comenta que hoje teve muita visita. Diná confirma e lista um a um. Carmen, Bárbara, Dudu, Raul e Andresa. Brincando, ela diz que falando em Raul, agora até Estela anda pegando no pé dele. Estela retruca que Diná só está ali por causa dele. Diná se espanta, acha um absurdo. Estela encerra. Não vai discutir porque Diná não está em condições. Mas Diná insiste. Pede que Estela conte o que está perturbando. Diz que não adianta mentir, porque ela sempre descobre. Estela tenta disfarçar, mas Diná insiste de novo. Estela então provoca. Diz que Diná está doente, que sua intuição falhou pela primeira vez e que vai até falar com o Dr. Alberto sobre isso. Diná rebate. Lamenta que Estela não acredite nas teorias dele. Se acreditasse, poderia até pedir para Otávio vir buscá-la. Estela ironiza. Ri dizendo que Diná pensa que vai encontrar o príncipe encantado assim. E que, na verdade, vai arder no inferno. Diná, emocionada, conta. Durante uma operação, ele apareceu.
Pegou sua mão e juntos saíram voando, como nos filmes. Stella debocha. Chama de coisa idiota, de bobagem. Dinah insiste. Pergunta se Stella acredita mesmo. Stella admite que sim, mas logo completa. A verdadeira boba é Dinah, por não procurar saber mais. Dinah provoca de volta. Diz que a curiosidade vai puxar o pé de Stella e que ela não vai mais dormir. Stella perde a paciência. Mastiga e cala a boca. Maroca, divertida, intervém. Diz que as duas parecem crianças brigando e que vai sobrar palmada para ambas. Dinah reage. Primeiro será nela. E Stella retruca. Primeiro será em você. Enquanto isso, Goomar pergunta se Raul está no hospital. Andresa explica que os exames de Dinah ainda não saíram, só amanhã. Goomar tenta acalmá-la, dizendo que a medicina está avançada, mas Andresa insiste. Raul está desesperado, e ela também, porque foi ela quem deu a chave do carro para Otávio, e depois o acidente horrível aconteceu. Goomar tenta confortar. Garante que não foi por causa do susto. Mas Andresa não aceita. Chama a viagem de maldita. Pergunta por que aceitou ir. Goomar responde: mas você ia se divertir. Andresa explode. Quer saber o que está acontecendo com ela. Acusa a mãe. Diz que destruiu o casamento com Raul, que a separou dele. Entre lágrimas, admite que agia como criança, mas não vai deixar isso continuar, porque ama Raul. Goomar pede calma, mas Andresa insiste. Afirma que se a mãe é inimiga de Raul, ela não tem nada a ver com isso. Chorando, confessa que não consegue reagir, que sempre obedece contra a sua vontade. Acusa a mãe de torturá-la, de torturar também o Raul. Goomar, desesperada, se justifica. Diz que não sabe, que só quer a felicidade da filha. Andresa, em prantos, chama pela mãe, sem conseguir conter o choro.